Peraí. Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Marcelo Chamusca, direto da cidade de Itu. Vamos começar com a Bandeirantes de Campinas. Chamusca, boa noite. Guilherme Volpon, TV Bandeirantes. Chamusca, o Ituano começou pressionando o Botafogo, chegou a fazer o primeiro gol. O Botafogo conseguiu empate, melhorou na segunda etapa, chegou até a ficar com um jogador a mais, mas não conseguiu esse golzinho aí da vitória. Queria que você falasse um pouquinho do jogo de hoje. Boa noite. Nós iniciamos, o Ituano iniciou o jogo bem, começou pressionando. Até o momento do gol do Ituano, a gente não estava conseguindo encaixar, o jogo não entrou, muita dificuldade de sustentar. Acho que por termos começado o jogo ali jogando contra o vento, hoje estava ventando muito, isso dificultou muito a nossa estratégia, que era jogar em profundidade, procurar mais o Cariús ali, uma bola mais esticada, e a utilização dos dois extremos, o Tássio com o Cardoso, atacando a última linha. E o Ituano começou muito bem o jogo, começou pressionando, criando possibilidades, e a gente com muita dificuldade. Aí depois que o Ituano fez o gol, nós começamos a jogar a partir dali, a construir um jogo mais qualificado, criamos algumas oportunidades, fizemos o gol, igualamos. Segundo tempo, mais uma vez, o Ituano no início do segundo tempo começou muito bem, tentando nos pressionar ali, mas a gente conseguiu controlar bem a pressão. Depois ficamos com um jogador a mais e aí a gente poderia ter aproveitado melhor. Fez algumas substituições, acabamos praticamente com 4 atacantes ali, né? Edson de um lado, Toró do outro, com Osman e Cariús por dentro. Fizemos a troca do Erickson, que é um zagueiro lateral, pelo um lateral de origem, que é o Tássio, para jogar em corredor lá direito. Colocamos o Brei descansado, com gasolina, para poder atacar ali pelo lado esquerdo. Então, todas as possibilidades que nós tínhamos para vencer, nós colocamos em campo. Infelizmente, não tivemos a contundência e a capacidade de aproveitar melhor a superioridade para poder vencer e sair daqui com o melhor resultado. O Botafogo agora recebe o Avaí, jogando lá na Arena Eurobike, lá no Santa Cruz, só que perdeu 3 atletas por suspensão. Então, 3 jogadores amarelados que não vão atuar no sábado. O quão prejudicial isso é para você poder montar a equipe e trabalhar com eles durante a semana para uma vitória importante dentro de casa? Nós precisamos preparar bem essa semana. Eu não me preocupo muito quando um atleta toma o 3º cartão amarelo, porque para isso que nós temos elenco, né? Nós temos grupo de atletas, todos estão muito bem treinados. A gente tem feito algumas trocas aí durante os jogos e todos que entram sempre respondem muito bem. Então a expectativa é aqueles que vão entrar, analisar bem o Avaí, já assistir o jogo deles ontem ao vivo, analisar bem, escolher os melhores jogadores para que a gente volte a vencer dentro de casa. O último jogo nosso nós vencemos, né, o Atlético Goianiense. Então é importante a gente voltar a vencer, chegar a 43 pontos na tabela e poder sair. Nós estamos ali numa posição um pouquinho amarrada, então a gente pode sair e subir um pouquinho na tabela. Esse é o nosso objetivo, poder voltar à primeira página da tabela. Para a pergunta das imprensas de Ribeirão, professor. A primeira pergunta, Chamusca, o Botafogo soube aproveitar a superioridade numérica no segundo tempo com a expulsão do zagueiro do Ituano. O que faltou para o time conseguir envolver o adversário e chegar ao gol da vitória? Boa noite. Todas as substituições que nós fizemos foi para colocar o time mais na frente e tentar vencer o jogo, já que a gente estava com um jogador a mais. Mas nós não soubemos aproveitar, não. Tivemos muitas dificuldades na construção das jogadas, tomamos algumas decisões, os acabamentos das jogadas principalmente, muita bola esticada em profundidade no momento que a gente tinha que trabalhar mais a bola. Faltou ganhar mais duelos ali, atacar mais a última linha. A gente colocou 4 jogadores, sendo que 3 com muita característica de ataque à última linha, para tentar criar um 2-1 pelo lado e poder ter jogadores de área, ter Osman, ter o Cariús dentro da área, com os volantes trabalhando um pouquinho mais por trás, mas a gente não conseguiu em nenhum momento fazer valer essa superioridade. Na verdade, o jogo ficou no aspecto defensivo mais tranquilo, porque o Ituano começou a segurar um pouquinho mais o jogo, o goleiro começou a segurar os tiros de meta, começaram a fazer mais ligação direta, e naquele momento do jogo era até interessante para o Ituano, o empate por essa condição de um jogador a menos, mas a gente poderia ter sido mais contundente, ter qualificado melhor nosso jogo no momento que a gente tinha um jogador a mais. A segunda pergunta, Marcelo, no segundo tempo o Botafogo com o Osman foi superior ao Ituano. O atleta já encontra em condições de começar desde o início e o time perde 2 meio-campistas.
O Osman entrou muito bem no jogo, inclusive o cartão vermelho ali, que o zagueiro Marcel, foi uma roubada de bola do Osman. Acho que no jogo do Tombense também ele entrou criando algumas possibilidades interessantes. E a gente estava num processo do Osman de recuperar totalmente, assim, 100% do jogador, mas ele já estava recuperado para poder iniciar. Nesse jogo, principalmente, foi mais opção mesmo de ter começado com o Ivonei. Mas vamos estudar direitinho, estudar o adversário e montar substituindo esses jogadores. Eu não fico muito preocupado quando eu perco atletas que eu treino todo mundo para jogar e dou confiança, certeza que os que vão entrar vão responder e a gente vai conseguir um resultado positivo. Chamusco, você fez seu 16º jogo pelo Botafogo, tendo metade desses jogos com empates. São 8 empates e um aproveitamento de 41,66%, apenas 4 vitórias. Você está satisfeito com esse retrospecto? Não estou satisfeito e estou trabalhando para tentar melhorar os números. Acho que hoje a gente tem uma pontuação que ainda não nos dá, assim, de forma nenhuma, o direito da gente ter qualquer tipo de relaxamento em relação às metas do clube. Então eu venho tentando trabalhar o meu melhor durante as semanas com os jogadores, tentando tirar o máximo deles e buscando vencer os jogos, em todos os jogos. Agora, eu trabalho para tentar melhorar e vou continuar trabalhando para que a gente possa melhorar os números. A gente tem 8 jogos pela frente aí e a nossa meta conseguir ser cumprida, que é voltar à primeira página da tabela. E a última pergunta para você, Marcelo, após 3 escalações seguidas com o mesmo time, o Botafogo perdeu 3 jogadores pelo 3º cartão amarelo, Jean Vitor, Guilherme Madruga e Tarek. Até que ponto pode atrapalhar o seu planejamento para o jogo contra o Avaí? Bom, nós temos, eu até respondi já na pergunta anterior, nós temos jogadores que estão bem treinados, têm entrado bem nos jogos, né? Os volantes ali, a gente tem bastante opção. Em relação ao Jean, o Brey vinha jogando, o Jean entrou bem nos jogos e a gente manteve o Jean, então vai ter a volta do Brey nos volantes ali, a gente tem o Mantuan, que a gente está condicionando ele um pouco melhor. Hoje colocamos o Carlos Manuel, que tem entrado sempre bem nos jogos. Então a gente tem opções, os jogadores estão todos treinados, estão muito alinhados e com entendimento bom do modelo de jogo, então eu não tenho preocupação em relação a perder jogador não. Eu sempre trabalho jogadores e treino, dou confiança para eles, para que quando precisem entrar, eles estejam preparados para jogar.